Eu sou Rivaldo Chinem e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva e no nosso programa nós convidamos aí uma grande profissional do mercado, né? Uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito, Patrícia Calazans. Patrícia, muito obrigado pela tua presença aqui, me sinto muito honrado. Eu que agradeço, Kendi, pelo convite, por estar aqui, né? Depois de algum tempo a gente tentando fazer aqui, então agradeço muito a oportunidade. Tá ótimo. Para os internautas conhecerem você um pouquinho melhor, fala um pouquinho sobre você, o que você estudou, o que foi mudando na sua carreira também. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória aí no call center. Perfeito. E depois a minha mudança, minha transição de carreira. Perfeito. Então, eu comecei aí, a minha carreira toda de empresarial, comecei como operadora de telemarketing. Tenho muito orgulho de falar isso, né? Segui essa carreira como operadora de telemarketing. E foi muito interessante que quando eu comecei a carreira de call center, foi para pagar os meus estudos como arquiteta. Eu estava fazendo faculdade de arquitetura. Isso eu não sabia. E aí foi muito interessante porque eu comecei a trabalhar com call center para isso, porque eu estava seguindo já essa faculdade. E aí eu comecei a me interessar pelo call center, comecei a gostar de atuar como atendente. Certo. Foi na época no centro empresarial, lá em Santo Amaro, que eu comecei, na época era Telefutura, certo, que depois virou Tivit. Sim. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa e em 3 meses, atuando como operadora, eu virei supervisora. E eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Como é que é ser supervisora? Sim, que é comandar pessoas, é diferente. Isso, era diferente. Aí uma líder mais experiente falou assim, tá vendo essas pessoas? Você precisa cuidar dessas pessoas. Tinha 20 pessoas para eu administrar. Eu falei, agora, eu fui aprendendo na raça, né? Tendo um conhecimento ali do dia a dia. Okay. E aí com o tempo eu percebi que eu precisava me especializar, porque eu gostava daquilo que eu fazia. Gostava bastante. E aí eu fui buscar uma formação, né, ao longo do tempo, porque eu passei pela Tivit, depois fui para Atento. Certo. E aí continuei trabalhando na área de call center. Depois eu fui para a área de qualidade. Quando eu fui para a área de qualidade, na época na TMS, eu precisei me especializar. Falei, é isso que eu quero buscar como carreira. E eu vou me especializar. Aí eu fui fazer a graduação de call center, né, que eu tive a oportunidade de ser sua aluna. Obrigada. E eu fui uma das melhores alunas que eu já tive. E eu fui me especializar nisso porque eu queria ser uma boa profissional e ajudar as pessoas que trabalhavam dentro do call center. Então aí que eu fui fazer essa graduação, depois eu fiz a gestão lá no CLPC, me especializar em qualidade e fui atuar com monitoria de qualidade. Atuei muitos anos. E fiz carreira, fui crescendo, fui coordenadora de qualidade, depois eu fui gestora. E aí um dos meus clientes, que era o Itaú na época, Sim. Quando eu já tinha uma equipe estruturada de muitas pessoas, eu comecei a tomar gosto pela liderança e dentro da área de qualidade. E aí um dos meus clientes, que era o Itaú, me contratou para administrar as operações de qualidade das empresas. Perfeito. E aí eu fui para o Itaú, trabalhei quase 10 anos lá, fazendo a gestão das empresas de qualidade de call center, rodando o Brasil inteiro, fazendo treinamentos de qualidade. Tá, e você gerenciava as EPS, né? Eu gerenciava as empresas terceiras e fazia implantação de qualidade dentro dos call centers. Então sempre que tinha uma nova operação eu ia até a operação e fazia o treinamento a implantação da qualidade, o treinamento das pessoas. Ok, bacana. E assim foi. Virei gerente, depois eu tive à frente dirigindo uma operação de telecom, uma operação de relacionamento com clientes. Então eu passei por todas as etapas, desde operadora até diretora de relacionamento com clientes. Fiz a carreira dentro dessa área, foram 17 anos trabalhando com liderança dentro de
áreas de call center e relacionamento e qualidade. E aí eu percebi ao longo dessa trajetória toda de call center que as pessoas, as metas eram cada vez maiores. Então todo Sim. ano, quando as operações batiam metas, existiam novas metas. Então o que você ganhava? Né? Ah, você é ótimo, parabéns, você mais, né? você ultrapassou as metas. Ah, o que eu ganho? Novas metas. Eu percebi que eram muitas metas, muitos indicadores. E começa a desgastar com o tempo. E aí as pessoas eram produtivas. Então a meta do ano era um número. O outro ano vamos dobrar a meta. Né? Igual a Dilma, né? Vamos Igual a dobrar a Dilma. meta. E aí eu percebi que as pessoas estavam cada vez mais, era cobrada produtividade, muita produtividade. E eu percebi ao longo do tempo, lidando com tantas pessoas, a última equipe que eu tive foram 300 pessoas. Não é fácil. Era muita gente, cada vez liderando mais pessoas. E eu percebi que existia uma curva de cobrança de meta. A pessoa conseguia atingir, crescer e entregar cada vez mais, mas chegava um momento que ela estabilizava. E passado um tempo ela caía. Sim. Caía a performance, não é caía a manter, motivação. Exato. Eu comecei a perceber que as pessoas ficavam doentes, cada vez mais doentes. Porque chegava uma hora que as pessoas não conseguiam produzir o que deveriam, ficavam insatisfeitas com aquilo que estavam fazendo, né? Aí é que eu decidi buscar conhecimento no desenvolvimento humano. Buscar me conhecer e conhecer o outro para entender por que acontecia isso. Por que as pessoas chegavam um momento e estavam mais insatisfeitas. Aí é que eu fui buscar os conhecimentos de programação neurolinguística, enneagrama, fui buscar meditação, técnicas de meditação para poder tanto me conhecer, melhorar como pessoa, como também ajudar as outras pessoas. Bacana. Leu livros de psicologia também? Muita coisa, né? Muita Eu acabei coisa. buscando porque eu comecei essa jornada de autoconhecimento em 2008. E aí desde lá para cá eu tenho estudado muito. Estudei constelação sistêmica, familiar e organizacional. Eu fui estudando várias coisas. Até hoje eu estudo. Eu sou uma curiosa, né? Nesse caminho. E aí eu fui percebendo coisas que poderiam ajudar, tanto no mundo empresarial, como as pessoas a serem mais produtivas e mais felizes, né? Você gostou de aprender meditação? Gostei bastante. Eu fui me aprofundar nisso. Eu fiz uma formação de renascimento, que é uma técnica de respiração circular, que trabalha aí a consciência da respiração e trabalha várias situações de estados meditativos. Legal. E aí você tem realmente a harmonização do corpo, a harmonização da mente. Sábado eu fui num templo budista, lá em Cabreúva. Muito interessante também. Legal. Legal. Eu estudei também o budismo, eu comecei a estudar, a me aprofundar em várias técnicas de meditação. Eu percebi que, estando mais no momento presente, a gente consegue viver melhor e produzir mais. Estar mais alinhado, mente, emoções e corpo mais alinhados com aqui e agora. E a gente consegue ter um resultado melhor. O que é interessante na vida, eles nos ensinam mais assim a fronteira exterior, né? Aí a gente tem que desvendar a fronteira interior. Eu percebo muito isso nas escolas, que a gente aprende muito a questão, tem muito conhecimento técnico. Sim. E a gente deveria aprender, porque os grandes desafios nas empresas, quando você vai empreender um negócio, conduzir uma equipe numa empresa, se a gente tivesse esse conhecimento de si e do outro, a gente conseguiria fluir melhor. Porque a grande questão, eu percebi muito nas equipes de call center que eu liderei ao longo desses anos todos, que o grande motivo de desligamento das pessoas era a questão de não se dar bem com o líder, ou ter um problema de clima organizacional. E isso é relacionamento. Exatamente, isso é se conhecer e se conhecer o outro. Exatamente. Então, se as pessoas percebessem esse efeito de se conhecer melhor, ou se aprendessem antes, a gente poderia ser muito mais feliz. Praticar empatia de verdade, né? Porque às vezes você vai cobrar coisas do outro que você mesmo não faria. Então, a gente ouve muito no call center falando empatia.
Exato. Mas o verdadeiro sentido da empatia eu aprendi nos cursos de programação neurolinguística, que vai além, que é o rapport. Essa é verdade. E o rapport é uma conexão que vai além, não é só se colocar no lugar do outro como a gente aprende. É a gente estar em sintonia genuína. E para isso passa por estar aqui agora. Porque quando a gente está pensando em outras coisas no futuro, ou preocupado com o que já foi, a gente não está no agora, na presença. Se a gente não está na presença, a gente não tem uma qualidade de conexão. Né? Porque não é genuíno. Eu estou aqui, mas eu estou pensando em algo lá na frente. E o rapport é estar aqui agora em conexão com o outro efetivamente. Isso dá uma qualidade muito melhor. Ô, Patrícia, você quando fez esse redirecionamento de carreira, você percebeu que você é outra pessoa? Ah, com certeza. Hoje, porque eu fiz muito esse processo, desde 2008, que eu venho estudando autoconhecimento, eu fiz esse processo para mim. Que bom. Ele começou comigo. Depois eu fui fazer workshops, fazer atendimentos de coaching, né? Fui fazer minha formação em coaching para conduzir pessoas e fazer os treinamentos fora. Mas começou comigo. Okay. Então eu percebo que mudou muito o meu processo de primeiro me conhecer e aí me relacionar melhor com as pessoas. Como líder me ajudou muito dentro das empresas a conduzir meus treinamentos. Eu percebo que hoje é outra qualidade. Diferente do que eu vivia no começo de carreira, principalmente quando eu comecei lá como supervisora, como líder, né? Eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Se eu tivesse um conhecimento antes de... Não, teria ajudado muito, né? Muito, eu teria economizado aí vários anos de... Tudo que a gente aprende ali, errando e vivenciando, né? Um aprendizado, mas seria muito mais fácil as relações. É verdade. Mas tudo chega num determinado momento, sim, né? Com certeza. Tá bom. E aí me fala aí nós estamos passando aí fotos aí do lançamento do seu livro. Fala um pouquinho aí dessa nova experiência aí. Eu resolvi escrever sobre mindfulness justamente por causa disso. Até mostra aí. Porque esse é o livro, ele é uma caixinha, então um formato diferente, né? O livro Mindfulness. Porque a ideia é justamente para a gente facilitar a prática. Hoje a gente está num tempo muito de correria. Exato. As pessoas não estão com tempo muito de praticar a meditação. Eu percebo que tem muitas pessoas que querem meditar, mas não tem tempo. É a grande queixa. Eu queria tanto meditar, mas eu não tenho tempo. E a ideia dessa caixinha é a gente simplesmente tirar uma prática, tirar uma carta e praticar agora. Então eu de manhã tiro uma carta e leio e pratico a minha meditação. Quantas cartas são? São 100 cartas. Dá para 3 meses e pouco já. E dá para ir fazendo isso ao longo do tempo mesmo, porque o que eu aprendi estudando sobre meditação e fazendo para mim é que é uma prática diária. Não adianta a gente praticar a meditação um final de semana e depois nunca mais fazer. A transformação acontece com a prática diária. E, mas eu não tenho tempo de meditar. Não, você tem 5 minutos. É verdade. É só 5 minutos, não é mais que isso. E aí a gente consegue realmente ver os benefícios. E conseguir, inclusive, realizar mais através da meditação. Mas é uma prática constante. É como o mindfulness, ele tem muito a ver com colocar a meditação na sua rotina diária. Explica esse conceito. Essa é a prática. Aí, o mindfulness é a atenção plena, atenção ao momento presente. Então, a gente colocar a atenção no que a gente está fazendo agora. Porque com o dia a dia, a gente foi se automatizando. Na verdade, tudo a gente faz no piloto automático. Então a gente pensa no que a gente vai fazer depois, daqui 5 minutos, a conta que tem para pagar, né? A preocupação com o trânsito, então a internet, a TV, o celular tocando a todo momento. Então, com tanto estímulo, a gente está sendo educado a não estar no aqui e agora. E isso gera um nível de ansiedade muito grande, né? Hoje, pelos resultados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que tem a taxa mais alta de transtornos de ansiedade no mundo. Puxa vida. E a ansiedade é o mal do século, né? Então, e as pessoas estão percebendo que com esse nível de ansiedade
Mas, hoje em dia, 10% da população tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Né? E quase 6% problemas de depressão. Isso porque a gente está nessa velocidade de informação muito grande, cada vez mais informação, cada vez mais estímulos a ser convidados a pensar em algo para frente, se preocupar e não se concentrar no agora. É verdade. Né? E aí, cada vez mais as empresas cobrando metas e resultados e a gente não consegue, cada vez mais sendo improdutivo por causa do nível de estresse e ansiedade. É verdade. Então, como é que a gente faz para equilibrar isso? Se a gente ficar tomando remédio, às vezes não é caso de remédio. O remédio tem efeito colateral, né? E também o remédio já é algo, é um caso crônico. Se a gente cuidar e perceber que a gente está num desequilíbrio, a gente consegue se reequilibrar fazendo práticas de meditação. Preventivamente. Então, a gente percebe que já não produz como produz antes. O que tem que fazer? Praticar meditação todos os dias. Você falou uma coisa muito importante. O ser humano é assim, né? É engatinhar, andar e correr. Então, muitas vezes a pessoa, não, eu já quero ler o último capítulo e tal. E nem sempre você precisa ter um aprendizado contínuo. Né? Insistir para que as coisas aconteçam de verdade. São práticas, são hábitos. Práticas, A tendência nossa hoje em dia é hábitos da gente se desconectar da gente mesmo. Sim. Por isso que está tão agora em alta se falar em mindfulness. Porque o mindfulness, além de ser atenção ao momento presente, são práticas do dia a dia. Okay. Então, enquanto eu estou escovando os dentes, eu escovo os dentes e aí eu percebo o momento de agora. Não faço simplesmente de forma automática. Eu consigo me concentrar no aqui e agora. E aí eu me reconecto com esse momento. Então, é uma reeducação a estar presente. Perfeito. Ô, Patrícia, você lançou agora, estamos mostrando as fotos aí, né? Alguém que vai, por exemplo, numa livraria e compra, tá, o Mindfulness, como é que ela deve praticar? Você pode explicar para a gente aí? Então, aí tem uma instrução aqui dentro dessa caixinha, uma recomendação de uso, que é essa primeira instrução aqui, com algumas sugestões. Né? A ideia primeiro, a recomendação de se observar e se aceitar. A gente começa sempre a prática. Isso é individual, né? Você não faz em grupo. Não, tá, isso a pessoa pode adquirir e começar a praticar nesse mesmo momento. Eu até separei algumas práticas aqui para vocês já conhecerem como é que funciona. Okay. Mas a ideia é simplesmente eu tiro uma carta no dia e pratico ela durante o dia ou durante alguns dias. Certo. E aí já coloco a prática do mindfulness já na minha vida. A ideia da praticidade aqui de ter cartas. Pensamento para você viver aquele momento. Isso, são algumas sugestões de práticas ao longo do dia. Okay. Então é ser simples, ser leve e não precisar. Um dia, quem sabe, eu vou meditar. Um dia, quem sabe, eu estarei melhor, mais pleno. Não, eu posso fazer isso agora. Né? A gente até vai praticar alguns aqui para ver como é simples e como é fácil colocar a meditação no dia a dia. Uma delas, eu separei, é uma das coisas que eu percebo também nos meus processos, nos meus atendimentos de coaching, que as pessoas estavam chegando muito estressadas, muito ansiosas. Okay. E aí eu percebi que não adiantava a pessoa começar um processo, um coach com 10, 15 sessões, num nível de ansiedade muito alto, porque a pessoa não ia ter um bom resultado. E aí eu comecei a sugerir práticas de meditação para que a pessoa ficasse mais equilibrada, mais agora, para que ela conseguisse conduzir. Eu tive ótimos resultados. Que bom. Então, a gente percebe que quando a gente reduz o nível de ansiedade, tudo flui melhor, porque a gente está mais presente. Tá. Uma das práticas que eu separei aqui, a gente fala muito da gratidão. Durante o lançamento eu fiz uma atividade que era cada uma das pessoas listar uma coisa que se sentia grato. Foi muito interessante depois ler as mensagens, porque quando a gente exercita a gratidão, a gente desfoca daquilo que é ruim.
Porque às vezes a gente ver o fica lado muito bom. com Às vezes- foco no ruim. Ah, eu não quero isso não está legal na minha vida. E a gente vai alimentando uma vibração negativa, uma frequência mais baixa. Sim. É Quando a praticar menos o não, né? É. E ter gratidão pelas coisas boas. E quando a gente coloca a gratidão, a gente eleva a frequência, a gente foca no que está bom na nossa vida. Então isso já é o primeiro passo para que a gente mude essa vibe. A gente fica, reconhece o que já está legal e a partir daí, cada vez mais, a gente consegue achar coisas boas. E aí vão surgindo cada vez mais coisas boas na nossa vida porque a gente sabe olhar e reconhecer. Tá ok. Então, uma prática que eu coloquei aqui, eu listei, é: pratique a gratidão. Afirme para você mesmo hoje: eu agradeço por poder respirar e estar vivo nesse momento. Agradeço pelo momento presente. Repita essa afirmação algumas vezes durante o dia e perceba o que muda. Interessante. Tá, interessante. Então, tem muitas das práticas aqui que estão listadas, dos 100 exercícios, permeia a parte da gratidão, a parte de exercícios de atenção plena ao momento presente e exercícios de respiração. Porque a respiração conecta a gente ao momento de agora. É algo que está com a gente esquece, está no piloto automático. E é uma coisa tão essencial, você fica um minuto a mais, você morre se não respirar. É a base da vida. E quando a base gente da se vida. reconecta a respiração de novo, a gente se reconecta ao momento presente. Então é uma das bases da meditação, de várias técnicas de meditação, é a respiração. E aqui tem várias práticas de respiração também, para a gente se reconectar com a gente mesmo. Tá. Ô Patrícia, como é uma coisa que você pode pegar aleatoriamente a carne, então ela dura bastante tempo, muito mais do que os 100 dias, Sim. porque às vezes você repete alguma, Sim. né, que vai Exatamente. acontecer e tudo mais. E às vezes a gente tira a carta que precisa naquele Que momento. precisa naquele momento, E às vezes em um ano, uma delas você pode não ter tirado. Pode. Então ela Exatamente. é uma prática aí constante de meditação, de forma muito simples, muito dinâmica. Então o meu propósito com esse livro, com essas cartas, foi colocar a meditação no dia a dia, de forma simples. Sim, muito interessante. Quer então, tirar uma, Kendi? Quero sim. Vamos fazer essa experiência. Tira uma carta. Aqui. Só que eu peço para você ler para mim, porque Claro, eu eu leio. meio ceguinho aqui. Sorria. Sente-se, relaxe o maxilar, abra ligeiramente a boca. Quando sentir o seu corpo relaxado, comece a expressar um leve sorriso, mesmo que no primeiro momento não tenha vontade de sorrir. Comece sorrindo internamente até que chegue aos seus lábios. Pratique o sorriso diversas vezes ao longo do dia. Muito interessante. Não, e até foi gratificante aqui na hora que você foi lendo e eu fui seguindo isso naturalmente. Muito bom. Patrícia, as pessoas então encontram nas melhores livrarias, Isso. né? Todas e as já, livrarias. elas leem a forma, né, do conteúdo de como utilizar. Isso. E vai tocando Isso, a a vida. ideia é, tira uma carta todos os dias de manhã, tira uma carta e faz a sua prática, 5 minutos diários. Você vai perceber a diferença que é colocar a meditação na sua vida, para as coisas acontecerem, fluírem, trazer mais leveza e mais alegria para a sua vida, de forma muito simples. Tá bom. Patrícia, nós somos nos instantes finais aí do nosso bate-papo, espero que você retorne de outras vezes. Quer deixar uma mensagem e um contato, pessoal? Sim, claro. Tá, por favor. A minha mensagem para vocês é agradecer aqui esse espaço, né, do Kendi primeiro, que me proporcionou, então já exercitando a gratidão, muito obrigada. Convidar vocês a praticarem, incluírem a meditação na sua vida, é muito simples, e vocês vão perceber a diferença que isso dá na sua vida, para trazer mais leveza e mais alegria. Você pode ver mais informações sobre o meu trabalho de autoconhecimento e também sobre o livro no meu site, que é www.torosdh.com.br/mindfulness. Lá tem todas as informações do livro e todos os meus contatos. Então, agradeço, espero que vocês pratiquem e gostem dos efeitos que tem na sua vida. Ok. Reinaldo, então, com os agradecimentos a essa grande profissional,
Patrícia Calazans, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.